Olá, crianças! Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é domingo. E domingo é dia de quê? Dia de escolinha. E como a gente não tá podendo sair de casa, cá estamos para mais uma aula da escolinha, aqui por vídeo mesmo. Estamos falando esses dias sobre a Páscoa. E se você não viu o vídeo do tio Kaique, já tem um vídeo. E como ele falou, hoje eu vou continuar a história de Moisés. Porque tinha parado quando eles estavam indo falar com o faraó. Mas antes, vamos fechar os olhos e pedir para Deus abençoar essa aula. Vamos lá? Deus, abençoa muito essa aula, que a gente possa aprender muito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Moisés ia falar com o faraó. E agora, esse encontro? Deus já tinha dado umas dicas para Moisés. Disse assim, olha, se você tacar o cajado no chão, eu vou transformar em cobra para você e o povo vai ficar todo assustado. Só que a hora que ele chegou para falar com o faraó, ele esqueceu esses negócios, dessas dicas tudo. E ele chegou lá e só falou assim, eu quero que liberta o povo de Israel para eles poderem adorar a Deus no deserto. E aí faraó olhou e disse, quem é vocês para vir aqui no meu palácio e me pedir para libertar o povo de Israel? Sai daqui, mandou eles embora. E Moisés e Arão esqueceram de tudo aquelas dicas e só foram embora. E aí faraó ainda pensou mais, pensou assim, esse povo não tem nada para fazer para querer ir lá pro deserto adorar a Deus. Esse povo tá muito desocupado. E você aí nessa quarentena, você também que não tá tem nada para fazer, você no seu tempo livre, no tempo que você não tem nada para fazer, você tá indo adorar a Deus, que nem esse povo? Responde para mim aí, ou nos comentários, ou responde aí na sua casa, se não tiver comentário, fazer o quê? Fazer o quê? Responde aí na sua casa para você mesmo, você tá adorando a Deus quando você tem um tempo livre? Mas esse povo tava, e o faraó não tava gostando nada disso, então o faraó mandou dar mais trabalho pro povo. Mas aí eles foram reclamar com Moisés, porque é culpa de Moisés. Moisés foi lá falar com o faraó, piorou tudo. E aí Moisés ficou triste, falou, Deus, por quê? Piorou tudo. Eu fui falar com o faraó, piorou tudo. Aí Deus disse assim pra ele, vai falar com o faraó. Aí Moisés falou assim, mas da última vez ele nem ligou pra mim, ele me mandou embora. Então, Deus lembrou para ele que ele tinha o cajado, que se ele tacasse no chão, Deus ia transformar em cobra. E aí Moisés ficou um pouco mais confiante, porque se você tem um cajado que se transforma em cobra, todo mundo fica com medo de você. E Deus falou mais para ele ainda. Deus falou assim, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir à tua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamentos. E aí Moisés foi falar com o faraó, e já pegou o cajado e tacou o cajado no chão e já virou uma cobra. E o faraó ficou, e todo mundo ficou, oh meu Deus, uma cobra. Ele tacou o cajado no chão, o cajado virou uma cobra. O que está acontecendo? Até que um feiticeiro aparece. Com licença, eu também consigo fazer isso. Traz aqui um cajado pra mim, pra eu mostrar pra eles que eu também consigo fazer isso. E aí o feiticeiro tacou o cajado no chão e o cajado também virou cobra. Aí você me pergunta, mas uai, o feiticeiro conseguiu fazer a mesma coisa que Deus conseguiu. Mas o faraó começou a dar risada, começou a debochar. Estão falando que é Deus. O meu feiticeiro conseguiu fazer a mesma coisa que Deus. Deus. Mas nesse momento, o faraó nem estava vendo o que estava acontecendo, porque a cobra de Arão, o cajado cobra de Arão, pegou o cajado cobra do feiticeiro e engoliu. E agora,
o cajado cobra de Arão não era um simples cajado cobra, era um cajado cobra mais forte do que o cajado cobra do feiticeiro, porque agora ele era um cajado cobra com um outro cajado cobra dentro, porque ele engoliu o cajado cobra e agora ele era um cajado cobra com um cajado cobra dentro. Então era o cajado cobra mais poderoso, o cajado cobra duplo. Mas o faraó não viu nada disso, ele achou só engraçado que os feiticeiros dele também conseguem fazer, não é nada demais, vão embora, e ele teve que ir embora. Mas Deus não estava satisfeito. Deus queria mostrar para faraó as manifestações do julgamento. Ele mandou ele lá no rio e ver que Deus ia começar ele ia começar a tacar praga no Egito inteiro. O Egito agora ia sofrer com um monte de praga. E agora o faraó ia precisar se preocupar. E aí Moisés foi lá, pegou o cajado e bateu na água. Nesse momento começa a praga número 1, chamada o Rio Sangrento. Todos os rios se tornaram sangue e o povo tinha que sentir cheiro de sangue. E toda a água era sangue, não tinha água para beber, eles tinham que cavar poço para achar água. Mas para faraó, isso já estava virando uma competição. Não importa que ele transformou o rio em sangue. Os meus feiticeiros não conseguiram transformar o cajado em cobra. Chama o feiticeiro aqui para ver se ele também não consegue transformar. O que foi que eles fizeram? Transformaram água em sangue? Fácil. Traz um copo d'água e traz uma faca. E o homem conseguiu fazer também a água virar sangue. Não sei se foi uma escolha boa, mas o faraó estava feliz porque ele tinha ganhado a batalha. Eu também consigo fazer, isso aí não é Deus nenhum. Aí Moisés, não, Deus ainda quer mostrar as manifestações do julgamento. E então ele não ia deixar barato, não ia ficar por isso. Deus disse assim: Moisés, estende o seu cajado cobra naquela água e vai sair um monte de rã, e rã pra todo lugar. Rã, sapo, um monte de sapo. As pessoas não conseguiam dormir porque tinha um monte de rã, O que eles fizeram? Rã? Eu também consigo fazer rã aparecer. Traz meu cajado que eu também vou fazer um monte de rã aparecer. Fez 1000 rã aparecer, eu vou fazer 2000. O quê? Não, ei, eu não falei pra vocês fazerem nada. O faraó já ficou um pouco confuso. Sabia que não podia ficar ali a terra cheia de rã. E aí ele começou a se incomodar muito. Então ele chamou Moisés. E Moisés foi lá. E ele disse: tá bom, olha só. Vamos fazer um trato, um acordo aqui. Um negócio. Eu aperto sua mão, você aperta minha mão. Vai ficar tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. Você tira as rãs e eu deixo o povo ir. E aí Moisés foi lá e pediu para Deus. E Deus matou as rãs. Mas o faraó, por algum motivo, ficou satisfeito com isso e não deixou o povo ir. Teimoso. Aí chegou Moisés e falou para Deus: Deus, não deixou a gente ir. E Deus falou assim: manifestações do julgamento. Mandou ele ir e estender o cajado cobra dele pro pó da terra, e os pó se transformaram tudo em piolho. E tava coçando tudo porque os piolhos, tinha um monte de piolhos, isso tudo assim, os piolhos. O que foi que eles fizeram? Piolho? Eu também consigo fazer. Mas eu não tô te pedindo pra você fazer. Traz um vaso de terra que eu vou fazer piolho aparecer aqui também. Gente, não traz terra não. Não traz terra pra ele não. Piolho! Vira piolho, terra. Vira piolho, vira piolho. Mas para o alívio de Faraó, os feiticeiros não conseguiram. Mas Faraó, por mais que estivesse aliviado de não ter mais piolhos, ele ficou agora sabendo que Deus conseguia fazer mais coisa que os feiticeiros. Deus não fazia só essas coisas simples que os feiticeiros também conseguem fazer. Deus faz muito mais. E aí, Faraó não ligou. Ele sabia que era Deus que estava castigando o povo e mesmo assim não deixou o povo ir. E aí Deus queria mostrar as manifestações do julgamento sobre o Egito. E ele mandou Moisés estender as mãos e chamar uma nuvem de mosca. Era muita mosca. Passava aquela nuvem preta, cheia de mosca.
E era mosca para tudo quanto é lugar. O povo não tinha lugar que eles fugissem que não tinha mosca. Eles sabiam que era Deus que estava fazendo isso, mas o faraó não estava ligando. E aí, quando ele estava muito incomodado com as moscas, ele mandou chamar Moisés. E começou a falar para ele com a boca cheia de mosca. Ó, a gente precisa... Nossa! Já preciso fazer um acordo. Tira essas moscas daqui. Tira. Que eu deixo seu povo ir. Aí Moisés pediu para Deus para as moscas ir embora e Deus mandou as moscas embora. Só que Faraó, a hora que percebeu que estava tudo bem, ele disse: pra quê? Enquanto isso tudo estava acontecendo, Faraó estava descontando tudo no povo de Deus, tudo em Israel. E por isso Deus estava querendo mais ainda libertar o povo e mostrar as manifestações de julgamento sobre o Egito. E então Faraó, que achou que já tinha tudo de pior, já veio. Meus feiticeiros não conseguem mais fazer nada. Então o que vocês vão fazer agora? Deus resolveu colocar agora a praga sobre os animais do Egito. Os animais eram tanto usados como de estimação, quanto usados como dinheiro, e também eles eram carne, eles davam leite, davam lã. Isso os animais é que traziam para o povo do Egito, então eles eram muito importantes. E a praga matou todos os animais do Egito. Mas e os animais de Israel? Estavam ali ainda, continuavam ali e continuavam vivos. E Faraó olhou aquilo e agora ele estava resolvendo que ele ia ser forte. Não, eu sou forte. Eu consigo aguentar essas pragas. Pode vir as pragas então. Deus olhou e disse: ah é? Você nunca viu as minhas manifestações de julgamento. E Deus falou para Moisés: Moisés, próxima coisa. Pega cinza nas suas mãos, cinza, e vai falar com o Faraó. A hora que o Faraó começar a falar, você sopra a cinza nas caras dele, que ele vai começar a surgir úlcera em todo mundo do Egito. E aí, Moisés foi lá e fez isso. Soprou a cinza na cara dele e começou a surgir úlcera. Úlcera é tipo catapora, só que muito pior. Uma catapora que dói, uma catapora muito grande. E Faraó estava querendo se fazer de fortão. E aí Deus disse assim: não acabou, não acabou. Tirou as úlceras, mas agora estava vindo coisa pior. Ele disse: Moisés, estende a mão para os céus, porque hoje vai chover pedra no Egito. Pedra, ia chover umas pedras grandes, aquelas grandonas mesmo, caindo no Egito, destruindo as coisas, destruindo casa, destruindo as estátuas. Mas se o povo saísse na rua, o povo morria porque eram umas pedras gigantes e começou a chover pedra com fogo. E Faraó, nesse momento, bateu um pouco de desespero em Faraó. Obviamente. E aí Faraó mandou chamar Moisés. Disse assim: Moisés, vamos fazer algo que seja bom para todos, certo? Eu preciso das pessoas que trabalhem para mim, os israelitas. E você quer ir embora lá pro deserto. Vamos fazer assim: deixa as suas crianças, que eles vão crescer e vão se tornar adultos que trabalham para mim. E aí Moisés falou assim: não, vai sair todo mundo comigo. Foi o que Deus falou. Deus falou que vai sair todo mundo e vai sair todo mundo. As crianças vai sair, os velhos vai sair, os adultos vai sair, todo mundo vai sair. E aí Faraó concordou. Faraó disse assim: tudo bem, eu deixo todo mundo ir e só tira essa chuva de pedra porque tá destruindo meu reino inteiro. E aí Moisés foi embora, pediu para Deus tirar a chuva de pedra e Deus tirou a chuva de pedra.
Mas Faraó não deixou o povo ir embora. Já parecia que não tinha sofrido o suficiente com a chuva de pedras. Deus disse assim, olha só, tirei os bichos, tirei as estátuas, as construções, quebrei com as pedras, agora eu vou tirar as plantações. E aí ele mandou Moisés chamar a peste dos gafanhotos. E vieram muitos gafanhotos. E os gafanhotos entravam nas casas e comia a comida que estava lá. E ia para o campo e comia tudo as plantas que ia servir de comida para o povo que não estava tendo carne porque os animais tinham morrido. Agora também não ia ter planta porque os gafanhotos estavam comendo as plantas. E agora estava tudo sendo destruído pelos gafanhotos. E aí Faraó chamou Moisés de volta. As plantas não. Tira esses gafanhotos. Eu deixo vocês embora. Só que vocês podem deixar os animais comigo. Vocês podem deixar seus bichos comigo, porque eu tô sem bicho. Fiquei sem bicho e aí pelo menos eu fico com uns animais aí. Mas não. Deus estava mostrando para Faraó as manifestações de julgamento e não ia deixar Faraó ficar com os animais. Uai, Faraó estava maltratando o povo de Israel e ainda queria os animais deles. Não, Deus queria libertar o povo inteiro do Egito, tanto as pessoas quanto os animais. Então, Deus disse assim, estende as mãos aos céus, eu colocarei o Egito numa escuridão total. Não dava pra ver Não dava pra ver 1 milímetro na sua frente. Você não conseguia ver o próprio nariz. Você não conseguia ver os dedos. Você não conseguia ver nada, porque era muito escuro. E os escuros, dava pra pegar o escuro de tão escuro que tava. Dava pra pegar, porque era uma escuridão forte. Não tinha luz que você acendesse que essa escuridão não apagasse. Era uma escuridão muito forte, que ela ia lá e apagava a luz. E eles ficaram 3 dias. 3 dias e no escuro total. E aí, depois de 3 dias, Deus disse, bom, vai vir mais uma praga. E depois dessa praga, vocês podem se preparar, que vocês vão sair do Egito. Faraó não deixou sair na praga dos animais, não deixou sair na praga das pedras, não deixou sair na praga dos gafanhotos, não deixou sair, agora ele vai. Então já pode comemorar, porque vocês serão libertos, vocês vão passar por esta luta e vão ir adorar no deserto. E foi assim que surgiu a primeira Páscoa. Deus disse para eles comemorarem a Páscoa com um carneiro e pegar o sangue do carneiro que eles iam comer e passar na porta das casas, porque Deus ia trazer um anjo que ia matar todos os primogênitos da terra do Egito. E quem estivesse com a marca do sangue na porta iria representar que tinha comemorado a Páscoa e a libertação do povo e que o anjo da morte não ia entrar ali naquela casa. Ele ia entrar em todas as casas do Egito que não estavam com o sangue na porta. E assim aconteceu. A última praga matou todos os primogênitos do Egito. Os primeiros filhos das pessoas do Egito morreram. E entre essas pessoas estava o filho mais velho de Faraó, que era quem ia ser o próximo Faraó, o próximo rei do Egito. E aí, Faraó finalmente deixou o povo ir. Mais ou menos. Faraó deixou o povo ir. E a hora que eles estavam indo embora, Faraó se arrependeu e mandou os soldados dele atrás de Moisés. E o povo de Israel se deparou com um mar. Não tinha para onde ir. De um lado estava vindo o povo, os cavaleiros de Faraó. Do outro estava vindo os cavaleiros de Faraó. Por trás estava vindo os cavaleiros de Faraó. E pela frente tinha o mar. Agora não tem mais o que fazer. Por onde a gente vai passar?
Deus disse que ia nos libertar, a gente comemorou a Páscoa, que significa libertação. O que vamos fazer agora? Então, Moisés clamou a Deus e Deus abriu o mar em 2 partes. E a terra por onde eles passavam estava seca, e de um lado uma parede de água e do outro outra parede de água. Eles passando sem se molhar no meio dessas 2 paredes. Enquanto isso, os guardas de Faraó estavam correndo com seus cavalos atrás do povo. E aí, a hora que o povo passou, a última pessoa de Israel passou, e só estavam os cavaleiros dentro do mar, no meio daquelas 2 paredes, Deus fez assim com as paredes. E os cavaleiros do Egito, todos ficaram embaixo d'água, incluindo o Faraó. E todos ali foram derrotados por Deus. E o povo estava liberto, não precisava mais trabalhar sem uma folga para adorar a Deus. Eles agora estavam libertos para ser um povo único e um povo que seria muito forte. E essa foi os primeiros simbolismos da Páscoa, que significa passagem, significa a libertação, significa estar livre para adorar a Deus. Então, se daqui uma semana você vai comemorar a Páscoa, significa que você está comemorando a sua liberdade de adorar a Deus. E você está comemorando mais coisas, mas isso vai ficar na próxima aula, que vocês vão aprender sobre o que vocês estão comemorando. E aí, vocês gostaram dessa história? Se vocês gostaram, semana que vem tem mais, porque a gente vai ter que continuar por aqui por vídeo por enquanto. Mas não fiquem tristes, porque logo a gente vai voltar a ter aula lá na escolinha, nossa escolinha bonita, nossa escolinha bem enfeitada, com aquelas cadeiras bonitas. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém! Até a próxima!